A gente vai começar a programação do sistema de rampas e patamares. Para que a gente possa acessar o menu de programação, vamos segurar a bolinha pressionada. Ela vai dar a opção de programa. Vamos selecionar a seta para baixo e navegar pelo menu. Número do programa caracteriza qual que é o número do programa que você vai operar. Vamos começar pelo número 1, havendo possibilidade de ter mais de um programa registrado no equipamento. Confirmado o programa pelo meio da tecla, uma seta para um lado e para o outro, a gente vai pressionar a tecla para baixo, vai aparecer a opção de segmento. Com a opção de segmento, a gente vai confirmar com a seta para um lado e para o outro. Temos 61 segmentos. Para cada programa que a gente executar, ele vai consumir uma quantidade de segmentos. Para esse programa em questão, serão utilizados 5 segmentos. Vamos confirmar. Confirmado o segmento para o próximo menu. Início do programa. Aqui a gente determina como que será feito o início do programa. Se a gente escolhe manualmente no controlador, se vamos escolher automaticamente ao inicializar o equipamento, já começa o programa, né? Vou permanecer no manual para que a gente possa apresentar no outro menu depois. Modo do programa. Esse modo do programa define quando ele acabar o programa, o que ele faz. Ele desliga o segmento de controle, seja resistência ou refrigeração. Ele mantém o último set point, ou seja, a última temperatura programada, ele vai manter até que seja desligado. Ou ele repete o programa. Finalizou, ele recomeça tudo de novo. Vamos manter desliga para que quando ele chegue no final, ele desligue todo o sistema. Confirmada a função, seta para baixo, SP0. Aqui é o nosso eixo 0 do equipamento, onde vamos programar o ponto de partida. Tá? Vou determinar o ponto de partida próximo da temperatura ambiente do equipamento, que é o ponto onde eu quero com que ele comece. Vamos colocar 20 graus. Colocado 20 graus, vamos confirmar para o próximo segmento. O próximo segmento é relativo ao tempo, né? No caso, tempo 1. Vamos confirmar esse tempo. Esse tempo é o tempo de aceleração da rampa. No caso, a gente vai graduar ela em 1 hora. Eu quero que de 20 graus até 30 graus o equipamento leve 1 hora para chegar. Então ele vai graduar esses 10 graus de temperatura em 1 hora. Confirmada a função, seta para baixo. No próximo set point, né, no SP1, a gente vai determinar a temperatura com que quer que suba. Começamos em 20 graus, agora a gente vai mudar para 30. Definida a temperatura em 30 graus, vamos confirmar a função. Sistema de prioridade. Né? Como a nossa prioridade é o controle de tempo gradual, vamos escolher aqui, prioridade tempo. Se a gente colocar temperatura, a partir do momento que atinge a temperatura, ele pula para o próximo segmento. Então, para que ele respeite o tempo gradual, vamos manter a prioridade de tempo. Para o próximo segmento, teremos alarme de segmento. Esse alarme de segmento a gente vai pular, a gente nunca vai precisar operar ele, tá? Isso daí é um sistema à parte que não há necessidade de operar. Tempo 2, já é o tempo relativo de SP1 para SP2, ou seja, é o tempo do próximo segmento. No caso, o próximo segmento a gente vai determinar um patamar. Eu quero que nesse patamar ele fique 2 horas. Subimos de 20 graus para 30 e agora ele vai ficar 2 horas em 30 graus. Então, permanece aqui o T2, 2 horas. O SP2, ele faz a réplica do segmento anterior. Então, no SP1 colocamos 30 e SP2 se mantém em 30. Dando seta para baixo, vamos entrar no segmento de prioridade. Aqui a gente vai manter tempo, porque uma vez que a gente conseguiu atingir aquela temperatura de 30 graus, ele vai se manter por 2 horas. Vamos para o próximo segmento. Pular novamente o alarme de segmento. Tempo 3.
Agora no tempo 3, vamos graduar novamente, né, a temperatura de subida. Ou seja, vamos colocar aqui 1 hora. Confirmado a 1 hora. SP3, a gente vai colocar 40 graus. Estou graduando mais 10 graus para subir em 1 hora. Confirmada a função. Depois disso, daremos novamente um checklist na prioridade. Ela sempre vai se replicar a menos que você altere. Se eu colocar temperatura aqui, no próximo ela se repete temperatura. Então se mantém o tempo, porque estamos trabalhando graduação de temperatura. Pulo o alarme de segmento. Tempo 4. Depois que atingir a temperatura, é o tempo que eu quero que ele permaneça nela. E nesse tempo eu quero 3 horas agora. Confirmadas 3 horas, vamos para o próximo segmento, SP4. Vamos manter 40 graus, que é o nosso patamar. A prioridade vai se manter tempo. E vamos pular agora para o último segmento nosso. O último segmento é o T5. Aqui a gente vai fazer uma descida controlada, né? Essas ocasiões só são possíveis, né, mediante o cálculo de tempo máximo de subida e descida do equipamento. Então, é necessário avaliar o tempo que o equipamento leva de um ponto a outro e determinar a graduação dele aqui. Vamos colocar 1 hora para descida. E essa descida em 1 hora será novamente para a nossa temperatura ambiente, onde nós começamos, 20 graus. Aqui se encerra o ciclo. Vai ter uma última prioridade relativa ao tempo, se mantém, alarme de segmento, fim do programa. Tá? Então aqui encerrado o programa, vamos segurar a bolinha pressionada para retornar ao menu principal. Retornamos ao menu principal. Vamos dar um clique na bolinha para entrar no menu de operação do programa. Aqui, seta para baixo, a gente encontra as opções do programa, onde ele informa o segmento atual, o tempo do segmento e a situação do programa. Vamos confirmar a função. A situação do programa se encontra em desliga. Vamos ligar o programa. Ligado o programa, ele vai acender um LED de indicação de execução do programa. Segurando a bolinha, a gente retorna para o menu principal. Estará escrito aqui PG de programa, 20 graus. A hora que ele atingir esses 20 graus, ele vai subir para 30 e depois de 30 começa a contagem. Então, dessa forma, vai ser necessário descer primeiro a temperatura e depois ela subir. Tá? O equipamento vai controlar todo esse trajeto sozinho. Caso queira pausar o programa, o processo se repete, bolinha para baixo. Aqui estamos em situação de programa novamente. Temos a opção de desligar o programa e pausar o programa. Caso você esteja em algum segmento e queira pausar e ele continuar a partir daquele segmento, é possível. Nesse caso, vamos desligar ele aqui. Ó. Desligado o programa, ele volta para a situação original.